boa noite aos colegas aqui presentes, boa noite aos colegas que estão nos assistindo pelo Zoom e pelo Facebook. É com muita alegria que eu recebo hoje, na nossa subseção, a doutora Caroline Vilela, com a palestra Escritório de Sucesso. A doutora Caroline Vilela é advogada, segunda presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB São Paulo e presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB São Caetano do Sul. Doutora Caroline, é uma alegria tê-la aqui presente na nossa subseção. Nós já nos conhecemos das redes sociais, de palestras virtuais que fizemos junto. Hoje, ter a senhora aqui, para mim, é de muita alegria, não tem preço, como se diz. Então, seja bem-vinda à nossa casa, seja bem-vinda à subseção de Itapecerica da Serra, e é uma honra tê-la aqui. Bom, a honra é toda minha, pode ter certeza, admiro muito seu trabalho, e é maravilhoso a gente ter mulher à frente, né? Num meio que ainda, por mais que sejamos mais de 50%, ainda é um meio masculinizado. E ver mulheres que se disponibilizam a deixar a família, amigos e o trabalho para trabalhar em prol da classe é gratificante. Então, a honra é toda minha, pode ter certeza, e a casa é linda, muito linda. Parabéns por essa conquista também. Tá ótimo, muito obrigada. Bom, eu vou tirar a máscara, gente, porque quando eu falo com máscara, eu fico com sede. Vocês já viram até que eu tomei água. Então, com licença. A palestra é interativa. Espero que vocês que estejam assistindo também possam interagir de alguma forma. E o que o pessoal falar aqui, eu vou falar para vocês também, tá bom? Bom, vamos começar bem do começo, porque para a gente entender um pouquinho de escritório, a gente precisa também entender gestão. Mas antes de tudo isso, a gente precisa entender o trabalho do advogado. Quem que é o advogado? Quem que é a advogada? Vocês aqui sabem o que o advogado e a advogada comercializa? Alguém chuta o que o advogado e a advogada comercializa? Conhecimento. O que o advogado vende? O que vocês acham que o advogado vende? Já me falou conhecimento, o que mais vocês acham? Serviço, o que mais? Imagem. Meus amigos e minhas amigas, o advogado vende tempo. E isso é como eles dizem hoje, né, para falar moderno, já que eu sou da Jovem Advocacia, insight para vocês. Por que é tempo? Porque a gente tem que ter tempo para ouvir o cliente, a gente precisa ter tempo para elaborar uma petição, a gente precisa ter tempo para fazer uma audiência, a gente precisa ter tempo para estudar e se atualizar, a gente precisa de tempo. E muitas das demandas que vão vir para nós, elas estão relacionadas a tempo, a imediaticidade do cliente, porque a dor dele é uma dor absurda. Ninguém procura advogado porque está feliz. Alguém já, hoje eu estou muito feliz, eu vou procurar um advogado. Nossa, que legal. Ninguém faz isso. Todo mundo tem um problema, tem uma dor. E por conta dessa situação, é que eles procuram um advogado. E aí, quando ele está com aquela dor, que é mais ou menos quando a gente tem algum problema, a gente tem que se colocar no lugar do cliente. E aí a gente está com aquele problema, aquela dor, a gente quer resolver imediatamente. A gente não quer que espere, sei lá, uma semana para resolver. A gente não pensa que, eventualmente, a gente vai ser atendido daqui 3, 4 dias. Por quê? Porque ele quer resolver o problema agora. Penhorou a conta dele, é dia 10, ele precisa pagar a conta de água, de luz, ele precisa pagar o condomínio, ele precisa pagar o convênio, ele precisa comer. E o que você faz? Não, hoje é dia 10, eu só tenho agenda para o dia 15. Então, um escritório de sucesso não é um escritório que você não tem tempo. Porque quando você não tem tempo para atender o cliente. Você não tem tempo para valorizar a dor daquele cliente e trazer solução. Aí você atende a toque de caixa o cliente. Não, você tem 5 minutos para falar seu problema. Não, mais rápido. Não, o que você precisa? E aí o cliente vai fugir de você. Outra coisa que vocês precisam entender, para depois a gente falar também dessa parte do escritório.
estudar o mercado. E o que é estudar o mercado? Quais são os anseios das pessoas que vocês convivem? Porque são essas as pessoas que vão trazer os primeiros clientes para vocês. Então, o que vai acontecer? Normalmente, no almoço de domingo, a advogada é perguntado o quê? De pensão. Gente, eu já fui num churrasco que a mulher me esperou na porta do banheiro porque ela queria falar dos processos dela. E eu tive que ir embora do churrasco, porque aonde eu ia, a mulher ia atrás. E não estava incomodando só a mim, mas as pessoas que estavam no churrasco. Quando ela descobriu que eu era advogada, ela não desgrudava mais de mim. Então, porque a dor dela era absurda. E porque o advogado não estava dando feedback. Então, não adianta também você ter 50 mil clientes se você não consegue atender um bem. Ah, mas eu preciso pagar as contas. Sim, você precisa pagar as contas. Mas para falar bem da gente, ninguém fala, principalmente advogado. Agora, para falar mal, meus amores, o buraco é mais embaixo. Você não precisa fazer nem um estalar de dedos que todo mundo está falando mal do advogado. E por incrível que pareça, os próprios advogados falam mal dos advogados. E isso é muito triste. Por isso que eu falei que admiro muito do trabalho da doutora Thalita, porque são poucas as mulheres que têm esse enfrentamento, ser aguerrida, ter pulso para gerir uma OAB, porque não é fácil. Bom, agora vocês já sabem mais ou menos o que vai acontecer. Se vocês estudaram o mercado, vocês vão conseguir até fazer uma pós-graduação. Agora, se vocês não estudaram o mercado que vocês vão trabalhar, como é que vocês vão ter um escritório? Como é que vocês vão fazer a gestão desse escritório? Piorou. Vocês precisam pensar, planejar para depois executar. Um dos meus mentores dentro da OAB é o Dr. Leandro Nava, que foi presidente da Jovem na gestão passada e vice-presidente na outra. E ele sempre fala, Carol, respira, pensa, planeja e executa. Porque se a gente não pensar, não planejar e não executar, a gente mete o pé pelas mãos e assim vai. Então, vamos lá. Aí vocês estudaram, como eu falei para vocês, o mercado de vocês. E aí vocês vão ver, por exemplo, no ABC, que é a minha região, lá tem muito trabalhista. Lá é o berço do sindicalismo. Tem muita indústria. Então, é mais fácil você enveredar para a área trabalhista e até para a área criminal. Mas é mais difícil, por exemplo, para você ir para a área tributária. Você vai para uma cidade relacionada a calçados, por exemplo, a roupas, você vai ver muito contrato de facção na trabalhista, que é super interessante, é um nicho bacana de trabalho. Mas você pode desbravar mercados. Eu sempre brinco que eu tenho uma prodígio da advocacia, que é a doutora Laís Rodrigues, lá da OAB de Bebedouro. Eu tive o prazer de conhecer. Ela, com 1 ano e meio de advocacia, ela já está dando palestra. Ela vende cursos de LGPD. Mas você fala assim, Bebedouro. Eu falei, Bebedouro. E a menina está ganhando dinheiro. Ela estudou, ela se aprimorou, ela percebeu onde que ela poderia ir, porque a gente vende um pouco dessa questão de solução para o cliente, mas a gente precisa saber o problema do cliente. E aí ela se especializou e ela está aí voando para o estado inteiro, que está para o Brasil, em 1 ano e meio de advocacia. Cada um tem sua regra, cada um tem seu tempo. Então, não se menosprezem nem nada disso. Eu vou até contar um pouquinho de mim para vocês terem noção de como eu cheguei até onde eu cheguei. E para vocês entenderem que cada um tem o seu tempo, cada um funciona de uma forma. Eu, no começo, quando eu comecei a advogar, eu estava até contando ontem, a Laís deu risada. Eu atendia muito no escritório do meu pai, que meu pai tem escritório de contabilidade, atendia lá. E aí eu falava assim, nesse processo aqui eu cobro 6 mil. Aí meu pai gritava lá da sala dele, não, paga 2 que tá bem pago. Mas é o meu trabalho, não é o trabalho de outra pessoa. Só você vai poder mensurar o valor do seu trabalho. O que a gente tem hoje é um parâmetro pela tabela da OAB, para vocês seguirem. E aí, principalmente para quem é jovem advogado, tem dificuldade, que acha que aquele valor é absurdo. Eu estou há quase 10 anos advogando e eu tenho processos de quase 10 anos. E aí, se você for dividir os honorários que eu recebi ao longo do período, eu estou pagando para trabalhar faz tempo.
Então, para vocês terem um escritório de sucesso, vocês precisam analisar quanto vale o tempo de vocês. E consulta é tempo de vocês. E para vocês darem consulta, vocês precisam ter um controle de agenda. Vocês estão entendendo que uma coisa vai levando a outra? Aqui eu não vou dar fórmula secreta, porque eu não sei, gente. Se eu soubesse uma fórmula secreta, eu com certeza estaria, como eu costumo brincar com os meus amigos, com uma Ferrari na Toscana e dando beijo para todo mundo. Mas não é assim. Não tem fórmula secreta. A Laís deu certo com 1 ano e meio. Tem gente que dá certo depois de 20 anos. Tem gente que dá... Cada um tem o seu tempo. Bom, quando vocês vão começar a trabalhar, algumas dicas aí, práticas, e que eu aprendi na raça, eu vou passar para vocês. Que vai facilitar a vida de vocês. O que eu consigo ajudar a facilitar o caminho de vocês. Vender a fórmula mágica eu não consigo, infelizmente, quem dera. Mas, assim, uma coisa que vocês precisam colocar em mente, ter em mente. Mesmo se vocês não tiverem um cliente, vocês precisam valorizar sua agenda e seu tempo. Porque se você ligar para um médico, por exemplo, e falar assim, eu preciso de uma consulta urgente, o médico falar, tem horário hoje, agora, aí você fala assim, não, agora não dá, eu tô meio longe. Ah, amanhã eu tô aqui o dia inteiro, você pode vir em qualquer horário. Você vai valorizar esse médico? Eu acho que não. Vocês valorizariam esse médico? Por que vocês não valorizariam o médico? Porque ele não tem cliente. E aí o termômetro das pessoas, às vezes de sucesso, está relacionado a dinheiro e a quantidade de pessoas que está dentro daquele consultório, daquele escritório. E não é necessariamente isso. Então, vocês primeiro precisam começar a organizar o seu tempo. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre organização de tempo, para vocês terem um escritório de sucesso. E aí depois vocês podem puxar minha orelha se não der certo. Tá bom? A primeira dica e mais valiosa é organizem sua agenda. Sejam extremamente rígidos com a sua agenda. Eu saí da minha casa para vir para cá 4h30. Meu carro quebrou, tá lá no posto. Deu tudo errado, mas com quanto tempo que eu cheguei de atraso aqui? 5 minutos. Eu odeio atrasar. Eu acho que o atraso não é tão pior para mim, porque eu sei que eu estou passando os perrengues, mas é principalmente para as pessoas, porque vocês não são obrigados a saber os perrengues que eu passei. Ninguém está comprando o perrengue. Então, assim, quando você marcar com uma pessoa que você vai atender a 1h da tarde, esteja lá 10:50. Não faça a pessoa esperar. O meu celular tem um adiantado de 5 minutos, pelo menos. Porque eu nunca vou perder a audiência nem horário para um cliente. Isso é primordial. Isso é profissionalismo. Para vocês criarem autoridade, vocês precisam ser pontuais. Advogado trabalha com... Não falei que advogado vende tempo? A gente precisa ter um estoque de tempo. A gente precisa se organizar. Então, voltando. A primeira coisa que vocês precisam ter na agenda de vocês é um dia para atendimento. Ou 2, ou 3. Mas não todos os dias de atendimento. Por que isso? Porque uma das atividades do advogado, e aí eu discuto com todo mundo, nós não somos de humanas, nem somos de exatas, nós somos da criatividade. Porque 1 mais 1 nunca vai ser 2. Se eu tiver para o devedor, vai ser -11. Meu cliente ainda tem para receber. Se eu tiver pelo credor, 1 mais 1 vai ser 44. Vai depender por quem eu tô. E detalhe, eu vou ter que estudar para poder fazer essa conta para o cliente. Essa multiplicação dos pães. E para eu achar saídas, eu preciso do quê, gente? Tempo. Então, e também porque a gente precisa exercer a criatividade. Aí, imagina só, vocês estão lá numa inicial. Exemplo, teve um acidente aqui perto do Rodoanel. E aí teve um acidente lá de carro, e aí você tá por quem teve o carro abarroado. A pessoa te procurou, você vai fazer a inicial. Você vai fazer a inicial da pessoa, aí você começa a escrever, aí você pensa num croquis para mostrar como que o outro carro estava e não sei o quê. Nisso chegou um cliente que você tinha marcado, aí você perdeu o raciocínio, aí você foi atender o cliente. Quando você voltou para fazer a petição inicial, você esqueceu. Só que aí você tinha audiência para fazer, você corre para fazer audiência. Aí depois
você tem filho, aí você tinha que ir buscar seu filho na escola. Aí depois você tinha que ir ver a sua mãe, aí depois você tinha que não sei o que, depois você volta para inicial. Você vai lembrar da sua linha de raciocínio anterior? Danou-se. Então, para a gente não perder tempo, a gente precisa organizar melhor nosso tempo. Então, por isso a gente deixa um dia para atender cliente. Até porque, gente, eu costumo brincar, e quem me conhece há tempos já sabe, quanto melhor meu cliente, maior meu salto. Eu não consigo atender cliente da defensoria com salto alto, porque eu não crio empatia com a pessoa. Eu atendo muito pela defensoria. A pessoa não cria empatia comigo, porque ela fala assim, nossa, o que essa advogada aí, toda do salto alto, trabalhada no glamour, vai entender da minha dor, que eu não consigo pagar R$ 200 de pensão. E aí, inverte. Você vai de sapatilha, calça jeans e camiseta atender um empresário. Tipo o CEO da Volkswagen. Ele vai fechar o contrato com você? Não vai. Eu tive uma jovem advogada que ela veio falar comigo, eu sempre dou ela de exemplo, coitada. E ela nem sabe que é ela. Ela me ligou desesperada. Doutora, como que eu não consegui fechar o inventário? E aí eu falei assim, nossa, como assim? Me explica, o que você fez? E eu fui perguntando, e ela foi falando, eu falei assim, nossa, até eu vou querer matar alguém da minha família para fazer inventário com ela. E aí, putz, eu tive um insight, falei assim, meu, que roupa que você estava usando? Aí ela, fui de moletom, tênis e camiseta. Um inventário de R$ 50.000. Não vai fechar. Os honorários eram em torno de 50 mil. Não vai fechar, você vai ter essa dificuldade. Então, você precisa ter noção disso também. Que a roupa que você usar, ela vai trazer uma mensagem. Eu brinco, normalmente, eu olho no espelho e eu falo assim, eu contrataria essa advogada? Se eu contrataria, eu sair na rua. Se eu não contrataria, eu fico em casa. A gente precisa se olhar no espelho e ser crítico. Não porque a gente se conhece, que a gente tem conhecimento, fez tantas pós-graduações, fez um monte de coisa. Não. Mas é porque a gente precisa entender se a gente se contrataria como advogado. Por isso que eu não tenho TikTok. Porque eu não contrataria um advogado no inventário, por exemplo, que eu estou triste precisando de alguém fazer o inventário, porque normalmente você faz inventário é da mãe, do marido, do pai, do tio, da sogra, você tem uma dor ali, e aí a pessoa está fazendo assim, procuração, certidão de óbito, tudo isso inventário. Gente, não dá. Desculpa, para mim não dá, não rola. Mas isso é o meu padrão de cliente, porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, a média dos 5 livros que a gente lê, a média dos 5 tudo. Então, se você não compraria um advogado que está fazendo dancinha no TikTok, logo, as pessoas que convivem com você também não contratariam um advogado do TikTok. É mais ou menos essa lógica. Bom, e aí você quer gerir o escritório. Uma das primeiras coisas que advogado faz, e eu quero ver se vocês vão ter que ser super sinceros agora comigo, hein? Levanta a mão para mim. Quem que passou na UAB e já fez o segundo chip do celular? Ou criou o segundo número? Nossa, vocês são os primeiros, parabéns. Sabe por que o segundo? Sabe por quê? A pessoa faz o segundo chip. Aí ela fala assim, isso aqui é profissional. Aí, quem que vai indicar os clientes para você? A sua família e seus amigos. E qual número que eles têm? O pessoal. Então, para que 2 números? Aí sim é inteligente. Mas a maioria faz assim: passei na UAB, peguei assim, agora eu vou fazer um cartão e vou colocar o número novo do celular. E aí erra no e-mail, que aí coloca e-mail assim: florzinha carolzinha com amor, @hotmail.com. Quem nunca pegou um cartão de advogado que tem 50 underlines, ou tá assim, C.A.R.O.L. Quem nunca pegou um cartão assim que atire a primeira pedra, gente? O que a doutora ia falar?
Isso é legal. A doutora está falando que o celular é dela, é pessoal, e quem quiser que ligue no escritório e passe os documentos por e-mail. Isso é muito legal. Mas depende do tipo. Eu tenho um cliente. E aí. Oi? Aí você precisa ver, como eu falei para vocês, estudar o mercado que vocês vão trabalhar. Porque, por exemplo, os clientes que eu tenho, eu não preciso ter estrutura física. Então, eu economizo uma grana de aluguel, de água, de luz. Porque se você tiver um escritório, você tem uma segunda casa. Água, luz, telefone, equipamentos. Às vezes você tem que ter a internet, ter uma secretária, um estagiário. Eu não preciso. Porque para as empresas que eu advogo, pouco importa. A hora que eles me ligarem, eu tenho que estar na empresa. E para algumas pessoas, eles preferem tudo pelo WhatsApp. E aí, às vezes, eles falam assim, doutora, vamos tomar um café? E aí eu vou tomar um café com ele na padaria, no France Café, sei lá, em qualquer outro lugar. Então, eu não preciso de estrutura física. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha na área de previdência. Isso não funciona para ele. Em algumas cidades do interior, não vai funcionar também. Porque a pessoa quer passar na porta do seu escritório, quer parar lá, quer entregar o papel na mão, quer levar uma tacinha de presente, quer tomar uma água com você, quer tomar um café. Então, não funciona. Para mim, funciona. Mas não quer dizer que para mim vai funcionar. Por isso que eu falei que não tem fórmula mágica. Quer dizer que para você vai funcionar esse tipo de escritório. Então, quando eu preciso, eu tenho um coworking lá, as meninas já me conhecem, porque eu estou quase todo dia lá no coworking. E aí, se tem documento, o cliente deixa lá, eu atendo lá, faço algumas audiências lá, resolvo meus problemas lá. Amanhã eu passo o dia inteiro lá, por exemplo. Então, varia muito de situação para situação. Por isso que eu falei que vocês precisam estudar o mercado. Eu descobri, que aí eu vou falar um pouquinho de mim. Eu descobri que os meus clientes, eles não tinham dinheiro para me contratar no começo. Ele não ia perder um dia de serviço para pagar uma consulta com a advogada. Eu não ia conseguir atender ele no horário comercial, das 8 às 18. Eu ia atender ele no sábado. Eu comecei a assessorar um médico, gente, era 7 horas da manhã, todo domingo eu tinha reunião com o médico. Vocês têm noção? Porque era o horário que ele podia. Era o horário que ele podia, era o horário que eu podia, eu estava disponível. Ele podia às 7 horas da manhã, vamos 7 horas da manhã atender. E eu fiquei 4 meses com ele atendendo todo dia às 7 horas da manhã. Todo domingo, né? 7 horas da manhã. Era o melhor horário para ele. Então, quando você vai assessorar, por exemplo, pessoas profissionais autônomos e tudo mais, você acaba tendo que adequar ao horário do cliente. O cara não ia parar um peão, por exemplo, para fazer uma consulta ou entrar com uma ação trabalhista, ele não ia pedir uma saída da empresa para ir no escritório conversar comigo, que ele ia perder a hora e ainda ter que pagar advogada. Então, tem dia de sábado. Normalmente, meu dia de atendimento é sábado. Aí eu pego assim das 8 da manhã até as 5 da tarde. E aí, o que eu fazia antes da pandemia? Eu abri o escritório lá do meu pai, que eu atendia no escritório do meu pai, porque eu tinha medo, né? Sábado é um dia meio ruim, né? E nem todo coworking abria tal. E aí, eu atendia lá no escritório do meu pai e eu sempre deixava aberto. Então, vários jovens advogados iam lá e via como que atendia, explicava como faz procuração, contrato, tudo mais. E aí, às vezes, até a gente fazia até a distribuição do processo, para ele entender todo o passo a passo da inicial até a distribuição do processo. Mas voltando a falar de mim. Aí eu percebi isso. Então, eu não fiquei com uma janela enorme do meu dia das 8 às 18, porque se eu atendia à noite durante a semana, se eu atendia no sábado, e meu dia da semana, como que ficava? Eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a trabalhar de correspondente. Então, eu fazia petição, fazia audiência, que é uma coisa que eu sou apaixonada por fazer audiência. Eu ia fazendo essas coisas, ia no fórum, ia na UAB, ficava lá na sala
Eu ia fazer andamento no fórum, ficava lá na sala da OAB tomando café, conversando com todo mundo. Aí, numa dessas, também pegava alguma coisa ali para fazer. E assim, ia funcionando para mim. Aí eu tive convite para trabalhar no escritório de um advogado. Eu falei, dá para eu trabalhar? Qualquer coisa eu contrato um audiencista para fazer audiência. Mas ele deixava eu sair. Então, eu conseguia manter os meus clientes e trabalhar lá no escritório. Claro que a gente faz um jogo de cintura, mas, gente, no começo, a gente praticamente vende o almoço para comer a janta. E se bobear, vende a janta para o café da manhã e por aí vai. Então, a gente precisa de um jogo de cintura, ainda mais quando você não tem um fluxo de caixa legal, uma carteira legal de clientes, você precisa ir. Depois, minha chefe do estágio assumiu um departamento jurídico e falou, vem para a empresa trabalhar comigo. Eu falei, pô, vamos, CLT. Nunca trabalhei na vida CLT, vamos trabalhar agora, né? Trabalhei, que eu trabalho desde os 14. Eu falei, vamos trabalhar. Trabalhei 1 ano lá, a empresa faliu, e eu continuei fazendo serviço para ela. Então, desde a época de estagiário, ela saiu do escritório, continuei prestando serviço para ela, como freelancer. Depois eu virei advogada, fazia audiência para ela, fazia peça para ela, e até hoje eu trabalho com ela, fazendo algumas coisas freelance para ela. E aí eu tinha todo esse horário, então eu comecei a me programar a partir daí. O que eu podia fazer de melhor com a minha hora vaga? E eu percebi que eu não precisava de uma estrutura, mas tem situações que você precisa de uma estrutura. Tá tudo bem você ter estrutura, só que precisa compensar o valor que você recebe para você pagar a sua estrutura. Porque normalmente, como eu lido muito com jovem advocacia, o jovem advogado pega o AB e monta o escritório. E aí você já fez a faculdade, você teve que pagar o cursinho para passar na OAB, você teve que pagar a inscrição da prova, você teve que pagar a inscrição no quadro da ordem, e aí você, cadê nessa linha toda, cadê o dinheiro que está entrando? Não tem ainda, porque você não é advogado. E aí você ainda fez mais gasto, alugou um espaço, você contratou internet, água, luz, tem alguns que até contratam secretária, e aí fale. E aí fala que a advocacia não dá dinheiro. É porque ele não foi inteligente. Inteligência, para mim, é sinônimo de esperteza, não sinônimo de capacidade de estudo. Mas para mim está ligado mais à esperteza. E aí, normalmente a gente sai da faculdade também e pensa em outras situações como fazer pós-graduação, fazer curso de extensão, fazer um monte de coisa. E aí você não viu qual nicho de mercado que você está atuando, o que estão te procurando, qual que é a demanda que está vindo para você. Porque aí você faz pós em direito penal, só está vindo a pensão alimentícia para você. O que adiantou a pós? Você está perdendo tempo que você precisa e está perdendo dinheiro. Claro que vai te agregar muito, mas você não vai ter aplicação prática. E para quem quer ter um escritório de sucesso, quem quer ganhar dinheiro, se você não vai ter aplicação prática, não está valendo. Se você não for dar aula, se você não for seguir uma carreira, né, mais assim, nessa área doutrinária e tudo mais, não tem motivo para fazer essa pós. Então, eu fiz a faculdade, e aí eu vou contar um podre meu aí. Eu fiz a faculdade, eu tive vários percalços na faculdade, mas a matéria que eu mais odiava era direito do trabalho. Minha amiga fazia minhas provas, só para vocês terem noção. Aí eu consegui a vaga para o escritório, que era meu sonho trabalhar lá. Aí fui fazer entrevista com o dono do escritório. Aí a gente conversou pra caramba, tal. Ele falou assim, eu vou te falar, agora eu preciso falar, né, sobre o estágio. Então, o estágio é na área trabalhista. Gente, eu quase desmaiei. Juro. Eu quase caí dura. Se ele tivesse dado um soco no estômago, eu estava de boa. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que foi? Eu falei assim, olha, como eu sou muito sincera, porque mentira tem muita ramificação, eu sou preguiçosa, então eu vou na sinceridade mesmo. Eu falei, olha, é o seguinte, eu não faço minhas provas de trabalho,
Eu sou péssima na área trabalhista. Eu acho que eu nem sei o que é direito do trabalho. Mas é o seguinte, se o senhor me contratar, eu juro por Deus, eu vou ralar de estudar, que eu vou respirar direito do trabalho, eu vou viver direito do trabalho. Meu sobrenome vai ser trabalho, porque o primeiro nome vai ser direito. Entendeu? Assim, eu preciso disso aqui. E ele falou assim, olha, eu gosto muito da sua família e tudo mais, eu vou te dar essa oportunidade. Aí eu saí toda feliz, né? Falei, consegui o emprego dos meus sonhos, quase, mas consegui. Eu não queria, assim, Pinheiro Neto, eu não queria, assim, né, que todo mundo fala desses grandes nomes da advocacia lá, que tá tão longe. Eu queria aquele escritório ali, que também é um escritório bem bacana em São Caetano. E aí, a minha chefe, que é essa que me chamou para trabalhar, ela encontrou, assim, que tava sem... Aí ele falou assim, olha, estagiária para você. Aí era eu, né? Ela falou, nossa, que bacana. E aí, eu falei assim, mas fala um negócio para ela. Aí eu falei, eu não entendo nada de direito do trabalho. Eu falei, não posso. O senhor quer me... Ah, desculpa o palavrão, mas o senhor quer? Pô, não, nada contra você também. Ela falou, mas nada contra. Mas não dá para ter você aqui. Eu preciso de alguém que... E ela me deixou na geladeira uns dias lá no escritório. Mas, gente, juro, eu ouvi o barulho da impressora, eu já estava correndo para pegar o papel. Eu queria participar de tudo. Eu chegava mais cedo para ver o que estava na mesa delas, das duas advogadas, eu olhava essa publicação e fazia um comentário. Nossa, saiu bastante publicação, né? Tem umas publicações aqui do fulano, tem bastante processo, né? Como é que é esses processos aqui? Eu posso pegar para ler? Vai atrapalhar? E onde que eu pego a pasta? Então, assim, eu ficava em cima. Ela levantava, é café? É café, eu vou pegar. Não, pode deixar, eu pego. É água? Água. Não, tá aqui, ó. Já trazia o café, trazia a água. Né? Só não ia no banheiro para ela porque não dá. Porque se pudesse, eu ia também. Você está indo fazer audiência? Eu posso ir também? Tudo eu queria participar, tudo era eu também. E aí o direito do trabalho para mim foi por osmose. Então hoje eu respiro e vivo muito a parte de direito do trabalho por causa disso. E aí meu pai falou assim, como eu tive problema para colar grau, meu pai falou, você ficou um tempo parada, para você prestar exame de ordem não vai dar certo. Então, vem aqui, que meu pai é contador e é bacharel em direito também. Ele falou, fica aqui no escritório e aí você vai fazendo a parte do RH para mim, já que você entende um pouco de direito do trabalho. E aí você estuda para a OAB. Falei, ótimo. E aí eu comecei, e aí o nosso cliente era o Damásio de Santo André, e aí eles viram que eu mexia muito com RH, eles falaram, você não quer fazer uma pós em direito do trabalho? Eu falei, claro, a gente faz. Pai, você paga pós? Me ajeita. Não tinha dinheiro, né, gente? Tinha que pedir tudo pro meu pai. E aí, trabalhando com meu pai, eu fui aprendendo algumas coisas. E também outras. Por exemplo, não estar no mesmo escritório com meu pai para falar com o cliente. Porque senão ele colocava valor nos meus honorários. E segundo, que eu aprendi com meu pai, é que eu tinha uma barreira muito grande com os clientes. Então, meu pai tinha que vir atender o cliente comigo. Porque ele olhava para mim e falava assim, mas você que é advogada? Mas você tem OAB e tudo? OAB, né? Que eles falam. Você tem OAB e tudo? E aí você tinha que explicar. Então, para quebrar essa barreira, já era muito grande. E eu cometia todos os erros que eu falei para vocês. O cliente ligava, tem horário agora. Não, amanhã também. Não, o dia que você quiser. Se quiser que eu planto bananeira também, a gente planta. E aí, nesse desespero, o cliente fugia. E aí eu não entendia, porque eu estava toda pronta para o cliente estava fugindo de mim. Então, eu comecei a organizar a minha agenda. Então, as terças e as quintas era dia de atendimento ao cliente. Às sextas-feiras, eu faço diligência. Preciso ir no fórum, precisa resolver algum pepino, precisa resolver um problema pessoal, tipo ir no médico, alguma coisa assim. Por que sexta-feira, gente? Porque todo mundo está de bom humor porque é sexta-feira. E nem todo mundo vai no fórum de sexta-feira, principalmente no trabalhista, não tinha audiência antes. Então, o fórum estava vazio. No civil, poucas pessoas vão sexta-feira à tarde ainda. Então, você chega lá, você faz amizade com todo mundo, seu processo anda. É uma beleza ir de sexta-feira no fórum. Eu não sei se aqui é assim também. Então, não tem ninguém. Aí você pode tirar a dúvida que for, ninguém vai rir de você. Que a primeira vez que eu fui no fórum no horário de estagiário, que eu tinha carteira, né? Fui toda bonitona lá com a minha carteira, entrei lá na vara e tal. Aí fiquei esperando me chamarem, né? Só tinha eu, gente.
Aí eu falei assim, pois não, doutora. Eu continuei assim. Pois não, doutora. E eu continuei assim. Doutora? Doutora, é você. Aí eu entendi que eu que era a doutora. Então, até hoje eles dão risada da minha cara lá no Fórum de São Bernardo, toda vez que eu vou lá, porque eu fiquei caçando quem que era o raio da doutora, porque só tinha eu lá. E eu não entendi que era eu, porque era horário de advogado. Então, você cria algumas facilidades conhecendo como que funciona as rotinas. Eu adoro entender rotina e procedimento. A gente fez faculdade de direito, a gente não fez de advocacia. A gente sabe direito material, a gente sabe direito processual, a gente não sabe procedimento. Então, às vezes, vocês falam para o cliente uma situação mirabolante, quando você vai ver, você ficou 10 anos com o processo e não conseguiu resolver ainda, porque não tem como resolver. Então, por isso que é importante você ter tempo para entender o cliente. Mas, principalmente, depois que o cliente desabafou, porque você precisa ter tempo para atender ele, você precisa perguntar, o que realmente você quer? Esquece o problema. O que você gostaria que eu fizesse para você? Se eu fosse um mago, qual que é o que você quer que eu resolva? Porque, às vezes, o problema da pessoa não é efetivamente um problema jurídico. E vocês, como primeiro juiz da causa, precisam diagnosticar isso. E às vezes vocês já vão dar o problema para o cliente, a solução desse problema para o cliente, ele vai ficar tão feliz que ele vai trazer outro cliente para você. Exemplo simples, tinha um amigo meu que ele queria separar. Detalhe, ele não me convidou para o casamento, mas ele queria separar. Aí ele me procurou. Não, para festa, nada. E aí ele veio, eu sentei, conversei com ele. Sabe qual que era o problema? Que depois que a mulher dele colocava o filho para dormir, ela não assistia filme com ele. Aí ele queria se separar. Eu fui descobrir que o problema era esse. Eu já tive cliente que queria se separar da esposa porque a empresa dele não estava começando a quebrar e ele tinha medo da esposa dele ficar sem nada, então ele queria se divorciar para não comunicar os bens. Só que ele só tinha uma casa, e a casa era financiada. Então, às vezes, o problema que chega para vocês não é efetivamente um problema jurídico. Vocês estão vendo? É um problema que eles vão procurar o advogado para conversar, mas que a solução efetivamente não é o judiciário, porque a gente tem na nossa cabeça que advogado, processo, advogado, judiciário. E não. O advogado é resolvedor de problemas. E para você resolver problemas e dar a melhor solução em tempo mais, para que seja um tempo mais rápido para o cliente, você precisa ter tempo para estudar. Então, por isso que é interessante você ter um dia inteiro para você atender os seus clientes, para que no outro dia você possa fazer, por exemplo, os prazos, no outro dia você organize outras coisas da sua vida. Uma coisa importante para vocês terem um escritório de sucesso é todo dia de manhã. A primeira coisa do dia de vocês, profissionalmente falando, tem que ser ver a conta bancária e ver publicação. Por que isso? Porque eu, por exemplo, eu programo a minha agenda no domingo. Eu reviso a minha agenda da semana que vai entrar. Naquele horarinho bom, depois do futebol, entre o domingão agora do Hulk e o Fantástico, que a gente fica depressivo porque vai ser segunda-feira, nesse horário que você não sabe o que fazer, eu achei a utilidade de mexer na minha agenda, para revisar tudo. E aí eu reviso a agenda, e quando eu chego de manhã na segunda e eu olho que tem publicação, eu falo assim, nossa, mas ó, tá vendo? Na quinta eu já marquei de ir para o fórum de Mauá. Pronto. Sai a publicação de Mauá, eu vou lá no fórum para resolver também essa publicação. Então, você consegue programar melhor o seu dia. E aí, por exemplo, você viu um processo que vai dar uma dor de cabeça para o seu cliente. Você já viu de manhã, você já viu que você vai ter que remanejar toda a tua agenda para resolver esse problema do cliente. Se o cliente te ligar e falar que a conta dele foi penhorada e você não ter tempo para ir despachar com o juiz ou ver o processo, você perdeu o cliente. Se você advoga na área de família e uma mãe desesperada falar que o filho dela foi preso porque não pagou pensão e você fala assim, ai, mas hoje eu não tenho agenda, eu só posso atender ele na quinta, vocês vão perder o cliente também. Por isso que vocês precisam administrar o tempo de vocês.
Por isso que vocês precisam estudar o mercado que vocês vão trabalhar. Eu divido o meu dia em 3 blocos: manhã, tarde e noite. E eu deixo durante a semana alguns blocos vagos. Porque, por exemplo, o bloco da segunda-feira à tarde é só produção de conteúdo para redes sociais, ok? Então, porque isso é trabalho também. Rede social hoje é trabalho, gente. LinkedIn, Instagram, Facebook, o raio que o parta, Deus nos acuda. E o que mais vier é trabalho. Desenvolvimento de conteúdo é trabalho. Então, você precisa ver o que você quer produzir de conteúdo. Então, por exemplo, vou ficar lá a tarde inteira produzindo conteúdo, e aí deu um BO com o cliente. Então, eu pego esse bloco da tarde e eu coloco, por exemplo, na sexta-feira à tarde, porque a sexta-feira à tarde está vago. Eu tive um problema com o cliente, porque o cliente foi preso por causa da pensão alimentícia, vou ter que ir na delegacia, vou ter que fazer um monte de coisa. E era na terça-feira de manhã, eu pego tudo que era da terça-feira de manhã e transfiro para quinta de manhã, que eu deixei meu horário vago. O que é de manhã, eu sempre deixo pelo menos um dia da semana de manhã vago, um dia da tarde vago e a noite vaga. Porque se eu tenho um problema para resolver à noite, que eu gosto de fazer mais peças à noite, eu pego aquele dia que não dá para fazer e eu transfiro para um outro dia, à noite também. Então, vocês precisam organizar a agenda para que vocês tenham lacunas na agenda de vocês, para que vocês possam atender os clientes de vocês. E aí, pô, Carol, mas eu não tenho tanto cliente assim, ou eu não tenho cliente. Aí que você vai ter que começar a fazer algumas coisas de de prospecção de clientes. E qual que é uma delas? Estudar marketing, estudar comunicação com pessoas. Você vai ter que estudar um pouquinho do código de ética e disciplina. Você vai ter que ver o que os advogados estão postando nas redes sociais. Porque a gente pode encurtar o caminho, a gente não precisa desbravar, descobrir o Brasil. Ver o que está funcionando. Eu sigo alguns advogados que eu adoro seguir, para eu ter inspiração para ver o que eu posso fazer. E mesmo não sendo na minha área, que acaba trabalhando mais para consultoria empresarial, então, mesmo não sendo minha área, a Advogando em Família é uma que eu adoro seguir, que ela posta conteúdo, ela posta um pouco do dia a dia dela, porque a gente também precisa entender que hoje as pessoas querem uma visão humana, elas querem conexão. Elas não querem só o advogado, elas querem um todo. Porque elas querem saber se você vai conseguir ser solidário com a dor dela e resolver o problema dela. Não tudo. Eu costumo brincar. Gente, aquelas fotos assim, ó, nas redes sociais, a sunga, o biquíni, não sei o quê. Isso não. Lavar roupa suja nas redes sociais, não. Ser corintiana, abrir uma vaga para o departamento jurídico do Palmeiras, para receber 100 mil reais por mês. O seu Facebook está inteiro do Corinthians. Você acha que você vai ser contratada? Não. Você acha que o seu cliente que está olhando lá o Facebook, vendo você falando só hashtag, fora ele, fica ele, vai para ele, volta para cá, você acha que a pessoa vai te contratar? Não vai. Por quê? Porque a pessoa ela vai olhar, ela vai te julgar. Então, algumas coisas é interessante você ter. Por exemplo, eu tenho família, então eu tiro foto com meu pai, tiro foto com meu irmão, tiro foto com minha madrasta. Minha família é meio zoneada por causa das idades, porque meu irmão mais velho tem 51, eu tenho 35 e o mais novo tem 12. É essa a zona. Mas eu tiro foto com eles, posto foto com eles, nem sempre. Eu posto foto com meu marido também, nem sempre. Mas eu não posto foto, olha, eu tô de biquíni. Eu já postei uma que eu tava com a canga enorme, assim, e tava de costas e o mar, de costas, assim, olhando o mar. Mas na minha pessoal. E por incrível que pareça, eu tenho um jurídico Instagram, que eu posto meu conteúdo mais ali, da parte jurídica, relacionada ao AB e tudo mais. Mas eu consigo mais cliente no meu pessoal. Por quê? Porque as pessoas se identificam comigo. Você precisa criar identidade com as pessoas. Então, quando as pessoas começam a criar identidade, ela fala assim, poxa, se essa pessoa é tão legal, ela é tão humana, será que ela não vai poder resolver meu problema?
E aí, a partir daí você consegue. Por isso que é interessante você ter um pouquinho de coisa pessoal, mas não ser tudo pessoal. Não ficar postando a sua vida inteira ali. Mas para você poder saber dosar, você precisa estudar um pouco o mercado. E aí você precisa ter tempo. Que eu vou ficar repetindo isso diversas e diversas vezes para vocês. Então, escritório de sucesso, primeiro de tudo, vocês precisam entender o que é sucesso para vocês. Sucesso para mim é ter reconhecimento do meu trabalho. Eu fiz uma audiência uma vez, a cliente saiu chorando. Eu fiz um acordo de R$ 4.000, gente, em 10 parcelas de 400. Ela saiu chorando porque ela ia poder comprar um sapato. Aí ela me mostrou assim a sapatilha dela, estava com a sola furada, ela estava pisando no chão. Isso para mim é sucesso. Estar aqui com vocês hoje, podendo conversar com vocês hoje, conhecendo cada um de vocês hoje aqui, isso para mim é sucesso. Se eu tenho dinheiro na conta bancária, se eu não tenho dinheiro na conta bancária, isso para mim é o de menos. Mas, infelizmente, as pessoas comparam a gente com a nossa conta bancária. Se você você pode ter 1 milhão na sua conta bancária, né? Mas se a pessoa vê você andando de forte, ela fala assim, nossa, ele não é um advogado de sucesso. E aí você precisa abstrair as coisas que estão à volta de vocês para vocês entenderem o que é sucesso para vocês, para que vocês tenham sucesso efetivo no trabalho de vocês. Eu amo advogar. Eu amo tudo relacionado à advocacia. Por isso que eu amo OAB, por isso que eu amo tudo. Falou de advogar, para mim é maravilhoso. Não me vejo em outra situação. Ai, vamos jogar futebol só mulher? Vamos jogar futebol. É só advogado? É só advogado. Então vamos também. Tudo que falar assim, vai abrir a churrascaria escrito churrascaria de advogados. Pronto, vamos estar todo dia lá. Porque está relacionada à minha profissão. Eu sou apaixonada. E quando a gente mostra essa paixão para as pessoas entendem, absorvem e querem você. Porque sabe que você vai dar o sangue. Eu tenho um cliente que ele falou esses dias para mim. E ele me dá uma mega dor de cabeça. Ele falou assim, pô, eu gosto de você porque na hora, eu te liguei, você já deu uma solução, você já está trabalhando em cima, e se eu te ligar no outro dia, às 5 horas da manhã, você também está trabalhando. Porque eu já varei à noite. No começo da pandemia, eu trabalhava das 5 da manhã até as 2. Durante um mês eu aguentei, de domingo a domingo. Depois não aguentei mais não, porque aí o corpo já falha. Mas trabalhei. E aí você não cobra consulta? Aí olha a situação. Em maio, eu cobrei consulta. E não estou falando assim, aquela consulta assim, tipo, R$ 500, R$ 2.000 a consulta. Não. Não foi esses valores, não. Punha um blazer em cima do pijama e aparecia lá no videozinho lá do WhatsApp para o cliente. Fui um óculos, porque eu estava sem maquiagem, né? Passo um batom vermelho. Gente, funciona pra caramba. Imagina que foi mulherada. Óculos, um batom bem forte. Pronto, parece que você está super produzida. E aí põe o blazer, a pessoa não está vendo. E aí nessas de, você pega assim, R$ 100 aqui numa consulta, R$ 50 para tirar uma dúvida, 150 ali. Eu fiz um faturamento em maio de R$ 5.000. Fiz de novo? Não, não fiz. Só em maio. Não me pede. Mas só de consulta. Porque um foi indicando para o outro, foi indicando para o outro, foi indicando para o outro. E aí, por que eu dei tanta consulta? Porque eu tinha tempo. E otimizou muito tempo a questão de não ter a despesa de locomoção, de deslocamento. E aí a pessoa precisa de uma coisa instantânea, então ficou muito mais fácil. Eu não estava. Não, eu gosto do presencial. Fiquei super feliz quando falaram que a palestra era híbrida. Eu gosto disso. Eu gosto do contato. Eu gosto do olho no olho do cliente. Por exemplo, quando eu vou fazer uma reclamação trabalhista, eu faço umas 2, 3 entrevistas com o cliente, olho no olho. Porque eles mentem. Mas assim, mentira num grau absurdo. Eu fui fazer audiência para um amigo meu, até a porta da audiência a menina estava falando a mesma coisa. A sorte que esse meu amigo estava lá, eu dei graças a Deus. Eu pegava na mão dele e falava assim, ainda bem que você está aqui, né, amigo? Ainda bem que você está aqui. Ele foi lá na audiência,
Gente, ela sentou na frente do juiz, ela falou Z, ela falou A. Do dia que ela foi no escritório do meu amigo, as 3 vezes que ela foi no escritório, ela falou A. Na porta da audiência, que eu fui perguntando as coisas para ela para entender melhor, porque eu gosto de entender melhor o que está acontecendo com a pessoa. Ela chegou lá, as mesmas perguntas que eu fiz, as mesmas palavras. Ela respondeu diferente para a juíza. Por isso que mentir é complicado. Porque quando você mente, você precisa de muita ramificação. Então, precisa ficar um pouco atento em relação a isso. Gente, eu sou super preguiçosa. Pensa só, eu falei uma mentira agora para vocês. Aí depois, vocês vão perguntar um negócio lá embaixo para mim, aí eu vou, pô, ela mentiu. Aí já caiu em descrédito. Ou eu esqueci o que eu falei, e aí eu caí. Vocês entenderam? É muito trabalho. Mentir dá trabalho. Eu admiro quem consegue mentir, porque eu não tenho criatividade a isso. E normalmente, se eu tentar disfarçar, tá em neon na minha testa, assim, sabe? Tipo, vibrando. Assim. Então, voltando, a gente precisa focar, estudar o mercado e começar a trabalhar a partir daí. Mas eu não tenho norte. Não tem problema. Estudo o mercado. Veja o que as pessoas estão precisando. Eu quero ser muito advogada familiarista. Então, gasta uns 30 minutos do seu dia nos grupos de Facebook, de Momes ABC, ABC das Momes. Entra no Instagram e coloca a hashtag Mãe Solo. Você quer advogar para a empresa? Dá uma olhada no LinkedIn. Então, assim, cada situação, você vai ver uma situação diferente. Você quer fazer previdenciário? Você acha que a maioria dos seus clientes vão estar lá no Facebook e no Instagram? Não vai, gente. Previdenciário, a maioria é aposentadoria e LOAS. E LOAS, a pessoa não tem grana. E, às vezes, malemar, ela vai saber mexer na internet. Muitas vezes, ela vai assinar com o dedo para vocês, a procuração. Então, por isso que é importante vocês estudarem o mercado e ter um tempo para vocês poderem estudar o mercado. Porque às vezes você não quer aquele mercado que está aparecendo para você. Está parecendo muito criminal. E aí você não quer atuar na área criminal. Você precisa ter tempo para procurar um parceiro para você indicar esses clientes criminais e você não perder dinheiro também. Porque se você pensa só, toda vez que chegar um cliente criminal, você fala assim, não, estou com o telefone da Thalita. Fala com a doutora Thalita, fala com a doutora Thalita, fala com a doutora Thalita. Que eu só faço, por exemplo, trabalhista. Então, fala com a doutora Thalita, parte criminal. Quando ele tiver um problema trabalhista, você acha que ele vai lembrar de você? Não vai, gente. Mas nunca na vida. Então precisa ser generalista? Não, não precisa ser generalista. Por isso que é importante vocês frequentarem a OAB. Porque quando tem o presidente da Comissão de Direito Penal, não é qualquer advogado. A doutora Thalita, a diretoria dela, escolheu um advogado maravilhoso, que eles conhecem o trabalho do advogado. Trabalhista, a mesma coisa. E por aí vai. Então, você consegue, na OAB, fazer parcerias. Então, esse network é importante. Você precisa ter tempo para fazer network, gente. Não dá para não ter tempo. Todo mundo brinca comigo que minha agenda tem 60 horas. Sabe por que tem 60 horas? Porque eu sou extremamente chata com os meus horários. E se eu marquei alguma coisa, eu já avisei, acho que eu avisei o Dr. Douglas que eu estava com um problema no caixa, que era 5:30 da tarde. Não, mas é 7 horas. Mas eu saio às 4:30 da minha casa. Eu queria chegar aqui às 6, antes das 6. Então, assim, a gente precisa ter comprometimento. A gente só vai gerar autoridade, os clientes vão começar a procurar a gente a partir do momento que a gente cria a autoridade. E como que a gente vai criar autoridade? Sendo profissional. E como que a gente vai ser profissional? Agindo seriamente, corretamente. E como que a gente vai agir? Eu tenho uma cliente que era uma amiga minha que indicou, e aí que ela não ia poder atender, e a mulher precisava de atendimento emergencial, e aí eu atendi, e aí resolvi o problema dela tal, e aí a gente acabou virando amiga, muito amiga mesmo. E, bom, enfim, aí um dia ela me ligou, chorando. E, gente, eu sou muito sincera. Ela me ligou chorando, falou assim, pô, meu pai faleceu. Eu fiquei em choque, falei, nossa, meus sentimentos, que você precisar, eu tô aqui, não sei o que lá.
E aí, nessa conversa, depois de uma meia hora, ela falou assim, pô, eu precisava entregar um negócio para a pessoa. E aí eu falei assim, mas você não vai entregar por quê? Não, porque eu só vou conseguir o ônibus para ir para o Nordeste daqui 2 dias, e aí eles vão segurar o velório do meu pai. Eu falei, se você tem 2 dias, você tem que fazer em 2 dias. Não, mas vamos focar. O seu pai faleceu. Você está transferindo o seu problema pessoal para o seu cliente. Sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai procurar outra pessoa. Sabe com quantas pessoas ela vai te indicar? Nenhuma. Se eu não fosse sua amiga, eu nunca mais pediria nada para você fazer para mim. Porque qualquer problema que você tenha, independentemente do tamanho, eu sei que eu não vou poder contar com você. Então, a gente precisa ter tempo na agenda para que, se acontecer algum percalço, a gente consiga remanejar as coisas e consiga entregar o trabalho com excelência. Porque, às vezes, a gente não está bem e a gente precisa entregar o trabalho, porque a pessoa está buscando o nosso profissionalismo. Inverte a situação. Exemplo, você, 8 meses, tá? Antes de um casamento. Você achou a costureira, você comprou o tecido com a costureira, e aí, faltando 1 mês para o seu casamento, ou menos, 15 dias para o seu casamento, ela fala assim, não vou fazer mais o vestido. Porque a minha mãe está doente, eu vou ter que ficar cuidando 1 mês da minha mãe, não vou fazer mais meu vestido. O que você vai falar? Mas você vai entender a dor dela? Você pode até falar assim, poxa, que chato, né? Porém, a minha dor é maior, porque ela é minha. A partir do momento que você inverte e entende que a pessoa tem uma dor maior que a sua, você começa a entender que você precisa de tempo para poder atender aquela pessoa. E tempo de qualidade. Gente, não é ouvir a pessoa falando e você ficar desenhando num papel ou ficar, tipo, viajando na maionese. É tempo de qualidade. A pessoa precisa ser ouvida. E é numa dessas que você pega uma vírgula e que pode fazer a diferença no êxito do seu trabalho. Porque as pessoas querem imediaticidade hoje. Eles acham que advogado é pastelaria. Me vê um de queijo, tá aqui, pronto, e saiu. Se o cliente te procurar hoje, aí ele vai falar assim, você entrou com o meu processo? Aí você vai falar assim, não, vou entrar amanhã, tá bom. Aí você entra amanhã, já saiu o meu dinheiro? Mas o juiz nem distribuiu, o distribuidor nem distribuiu o processo, mas já saiu o meu dinheiro? Então, as pessoas, elas têm essa imediaticidade nas informações hoje na internet, que você tem esse boom de informações, e aí você precisa trazer segurança para o seu cliente o suficiente para falar assim, calma, eu vou resolver, mas precisa de tempo. Mesmo que esse tempo seja 3 dias, mesmo que esse tempo seja 10 anos, eu vou resolver o seu problema. E aí você precisa, a partir daí, entender qual a necessidade. Porque às vezes o cliente fala assim, eu quero que você entre com um processo, pode durar 20 anos, eu tô aqui, eu tô nessa energia, vamos lá. Vamos lá. Só que pode ser que o cliente fale assim, eu preciso que você resolva isso aqui para hoje. Eu não tenho tempo, eu não tenho saco, eu não quero ir em audiência. E aí você precisa achar soluções. Aí você vai ter que ralar para procurar soluções. Então, ter um escritório de sucesso vai depender única e exclusivamente de vocês. Exatamente. Por isso, você já organizou o seu tempo, você já estipulou, e os seus clientes já estão doutrinados àquilo. Quando você sempre responde mensagem no WhatsApp aleatória, se você sempre tem horário na sua agenda para atender, quer dizer que você não tem nada para fazer. Logo, você não é uma advogada bem-sucedida, logo você não tem coisa.
Por mais que o cliente fique mandando interrogação, por mais que o cliente fique te ligando, mandou mensagem, ele te liga, mandou mensagem, ele fica te ligando, me atende. Tem certas situações que você precisa dar um chega para lá no cliente. E às vezes até demitir o cliente. Gente, eu fiz uma limpa em 2020 dos clientes. Eu falei assim, olha, você me dá trabalho, mas você compensa. Então, beleza. Você não me dá trabalho, mas você também não compensa. Porque a gente precisa ter essa noção também. Porque a gente pega tudo. Tem gente que pega tudo, 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 tudo. Um dos meus maiores problemas com o cliente até hoje foi uma cliente que sempre reclamava de advogada. E aí eu falei, expliquei mais ou menos o meu posicionamento, para ela falou assim, não, você vai me salvar. E eu fiquei com tanta dó daquela senhorinha, mas com tanta dó, que em um mês ela não me pagou. Eu fui não sei quantas vezes para Guarulhos, ela não pagou as diligências porque ela estava sem dinheiro na época. Gente, ela só me deu dor de cabeça. Ainda ela me processou. E aí, durante o processo, ela trocou 5 vezes de advogado. Fora a advogada que me processou. Assim, compensa processar a colega? Pelo menos, assim, conversa com o colega, liga o que aconteceu e tudo mais. Eu acho que é mais fácil. Mas graças... Eu não... hoje eu não atendo. Eu tô com um advogado assim, ele não tá me atendendo, ele tá não sei o quê. Olha, conversa com ele, eu procuro outro profissional. Eu, infelizmente, não posso te atender. Aprendi no murro, como eu falei para vocês. Eu vou falar para vocês que eu aprendi no murro. Eu não pego mais, não. Nem ferrando. Desculpa a palavra, mas nem ferrando. Passo fome, mas não passo nervoso. Não. A paz é a coisa mais cara que a gente tem. Por isso que é importante vocês terem noção do horário de vocês, do mercado de vocês, do tipo de cliente que vocês vão atender. Porque, por exemplo, tem uma amiga que ela faz muito criminal. Agora ela está deixando um pouquinho criminal de lado. Mas ela dorme das 5 ao meio-dia. Porque normalmente o cliente criminal é preso à noite, de madrugada. Aí liga para ela, ela vai lá para a delegacia, vai resolver, vai fazer tudo isso. Então, o horário dela de trabalho, mesmo na rua, é a partir das 10 da noite. Então, das 5 até meio-dia, mais ou menos, ela dorme. Aí ela faz os prazos dela e tudo mais. E à noite ela fica meio que de sobreaviso com o celular. Eu tenho uma amiga que é até a tesoureira de São Caetano. Eu adoro dar o exemplo da Paulinha. Ela é familiarista. E é familiarista, I love you, direito de família e os escambau a 4. Gente, é horrível sair com ela de sexta-feira à noite e de domingo à noite. É um inferno sair com ela esses dias. Porque é o dia que troca a criança. A criança vai para o pai ou a criança vai para a mãe, e depois a criança é devolvida para o outro genitor. Aí assim, eu fui pegar e ele está 5 minutos atrasado, doutora. Chama a polícia, faz o quê? Aí vai deixar a criança lá? Não, aí fala assim, olha, eu dei dinheiro para comprar um tênis, ele não veio com tênis novo para minha casa. Aí inverte, aí vai devolver a criança. Eu mandei com trabalho de casa e veio tudo rabiscado, ele não ajudou, agora tô com o negócio tudo atrasado, eu vou ter que ajudar o meu filho a fazer o trabalho. E eles transferem para advogado. Por isso que eu falei, estuda o mercado, quem vocês querem trabalhar, como vocês querem trabalhar. Porque vai ser pelo amor, ou depois vai ser no ódio, e você vai falar, nunca mais eu quero fazer isso. Eu falo com a Paula, eu falo assim, Paula, deu 5 horas no domingo, eu não quero nem olhar para sua cara. Eu amo você de paixão, você é minha irmã, mas eu não quero olhar para sua cara. É o tempo todo o celular dela pitando. E tem algumas situações que realmente são sérias. Por exemplo, quando você está trabalhando com alienação parental, você tem que ter uma visão diferente na hora do atendimento. E aí a mãe está praticando alienação com a criança, por exemplo. O pai vai buscar, não consegue buscar. Aí você chama a polícia não quer fazer BO. Aí o advogado tem que entrar em ação. Porque advogado não faz só petição inicial ou contestação,
a audiência, a sentença faz o recurso. Não faz, não é isso o nosso trabalho. Por isso que eu falei que a gente vende tempo. A gente vende tempo quando a gente vai lá com o cliente na delegacia, leva, resolve e tudo mais. Agora tem tanto golpe na internet que vira e mexe, coisa que eu não fazia, era em delegacia, que eu tô indo. Porque às vezes o cliente fala assim, eu só quero você. Não, mas eu tenho, sei lá, eu tenho o Rogério Cury, eu tenho o Yuri Félix para resolver o seu problema. Não, eu quero você. Mas não entendo nada. Não, mas doutora, eu só confio em você. E aí você não tem para onde ir. E aí você vai deixar a pessoa lá na delegacia sozinha? Ou você não vai pegar o processo e resolver o processo com uma outra pessoa só porque você não quer? Porque às vezes a pessoa quer você, não é... A gente não tem isso, às vezes a gente quer esse sapato, a gente quer essa comida, a gente quer esse restaurante, a gente quer sair com essa amiga, a gente quer namorar essa pessoa, a gente quer casar com... A gente não tem isso? O cliente também tem isso com a gente, gente. E sem tempo para essa flexibilização, aí fica muito complicado. Penhorou a conta do cliente, você vai falar para ele, só vou te atender amanhã? Então, são essas questões que eu gostaria de trazer para vocês, mas para refletir, para que vocês possam, com base em todas essas informações, montar o seu escritório de sucesso, o seu escritório de sucesso, o seu escritório de sucesso, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu e o seu. Vocês me chamarem para tomar um café com vocês. Porque vocês vão ter tempo para tomar um café comigo. Não é verdade? Para mim, escritório de sucesso é poder atender bem meus clientes, poder almoçar com as minhas amigas, tomar um café. E é assim, para cada um é de um jeito o escritório. A única coisa que vocês é padrão para todo mundo é a publicação, a conta corrente, vocês precisam entrar todo dia. Isso é obrigatório. Principalmente se vocês forem fazer trabalhista e JEC, que JEC faz muita cordinha e tal, vocês precisam entrar todo dia na conta para transferir o dinheiro para o cliente. Não caiam na besteira de deixar o cliente receber, tá? Receba, baixa seus honorários e deposita para o cliente, constando no contrato de honorários que vai ter a compensação do valor. Não esqueçam disso. Vocês precisam ter esse feeling. E esse feeling para saber como é que vocês vão montar o escritório de vocês, só vocês vão ter. Essa parte toda, eu não vou ter como falar para vocês. É vocês que vão começar a se organizar aí. Pensar nas informações, ter os insights, né, que é a coisa chique agora que todo mundo fala, ter esses insightzinhos aí e começar a organizar a gestão de vocês, do escritório de sucesso de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Posso ajudar vocês com mais alguma coisa? Ou não, vai que eu vou te bater agora, que eu não gostei de nada que você falou, né? Vai embora logo. Obrigada, gente, obrigada. Imagina. Doutora, nós temos muito a agradecer por essa palestra de hoje. Eu acho que trouxe uma visão, inclusive eu conversei hoje esse assunto com uma amiga, e eu entendo que a gente precisa pensar e olhar o escritório, olhar os custos, olhar o mercado. Tudo isso que você disse foi exatamente a conversa que eu tive com essa colega hoje. Parece que assim, a coisa calhou de uma tal maneira que eu não tenho nem como explicar. E é isso mesmo, eu acho que a gente precisa estudar o mercado, a gente precisa conhecer o nosso cliente e essa gestão de tempo. Eu, por exemplo, nunca tinha pensado em montar o meu horário por blocos. A gente vai colocando no dia. Então, desse horário aqui, na segunda dá para atender um cliente. Na terça, vou fazer um prazo aqui. Mas dá para encaixar um cliente aqui. Eu nunca tinha pensado e nunca tinha olhado com esses olhos. E uma dica que eu esqueci de dar para vocês. Usem lápis na agenda, tá? Não usem caneta. Porque a agenda, ela é assim, e aí de tanto branquinho, vai ficar assim. E de tanto riscar, vocês não vão conseguir entender nada que vocês estão riscando. Então, usa lápis. Aí você apaga, vai remanejando, fica muito mais fácil, mais visível, assim. E agenda semanal, né? Para a gente ter a visão geral dela. Tenho que lhe dizer que tem muitos elogios no nosso Facebook, todo mundo dizendo que foi um sucesso e que as dicas são maravilhosas.
e eu quero te entregar esse certificado para agradecer o teu tempo de estar aqui conosco essa noite, de compartilhar com a gente mais esse conhecimento. Quero agradecer os colegas que estão aqui presentes, quero agradecer os colegas que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Zoom, e dizer que amanhã nós temos mais uma palestra, que o tema é da Oratória de Sucesso, com o Dr. Rodrigo Fuziger, e às 19 horas também vai ser no formato híbrido, e nós aguardamos todos vocês. Doutora Carolina, espero que volte mais vezes, longe de pandemia, sem máscara, e que a gente possa receber muitos outros colegas aqui com novos temas. Meu muito obrigada, e seja sempre bem-vinda à nossa casa.